Nesse vídeo eu tenho a tarefa de te ensinar os primeiros passos para você poder começar a fazer os seus riscos no digital. Você pode começar a fazer os seus primeiros riscos de fotografia ou ver uma melhora significativa nos riscos que você já faz. Aprender a fazer um risco de fotografia é o primeiro passo para você poder começar a criar os seus retratos bordados. O meu foco aqui é 100% no digital, mas nada te impede de pegar aquilo que eu ensino no digital e aplicar também no papel. A partir dessa aula, então, você vai ter autonomia para começar a fazer os seus próprios riscos sem depender de ninguém. E ter autonomia naquilo que a gente faz é uma das melhores coisas que existem, né? Eu acredito que ninguém do mercado ainda entregou o conhecimento da forma como eu vou entregar aqui nessa aula. O que eu vou ensinar aqui hoje é uma pequena parcela daquilo que eu ensino no Primoroso Curso de Retrato Bordado. No Primoroso Curso de Retrato Bordado, a gente tem vários treinos, né? A gente tem mais de 40 imagens que a gente trabalha juntas. E eu acredito que o treino, né, e o estudo é o que levam a gente a evoluir os nossos riscos e a evoluir os nossos retratos bordados. O meu curso é para 3 tipos de pessoas. É para você que já sabe bordar, mas nunca fez retratos bordados. É para você que já faz retratos bordados, mas quer evoluir nos seus riscos e quer aprender também a desenhar e a bordar rostos. E é para você que nunca bordou na vida, porque no curso eu te ensino passo a passo do desenho, pontos e a finalização do nosso bordado. O risco de fotografia não é feito em um passe de mágica. A gente precisa fazer os nossos traços, a gente precisa desenhar. Mas para você começar a fazer riscos de fotografia, você não precisa já saber desenhar. O que você precisa é aprender a fazer as leituras das imagens de forma correta, observando pontos de sombra que podem te ajudar a fazer os traços que você precisa. Então, a única coisa que você precisa dentro do meu curso e nessa aula é a vontade de aprender. Eu vou te dar as ferramentas e os passos e você precisa colocar em prática e estudar, até porque nada vem fácil. E para a gente evoluir em tudo, a gente precisa de prática, assim como para aprender algo novo também. A gente precisa estudar e precisa de prática. Praticar, colocar a mão na massa de verdade. Inclusive, antes de criar o meu curso, né? Antes de estruturar as aulas da forma como eu estruturei para vocês no meu curso online, eu dei aulas particulares para poder entender exatamente o pensamento de cada aluna na hora da aprendizagem. Inclusive, eu tenho aqui, vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui na tela para vocês verem, antes da gente começar a nossa aula, e de eu ensinar para vocês aquilo que eu vou ensinar nesta aula. A Deia foi minha aluna. Olha só os retratos bordados que ela está criando. Vou mostrar um outro aqui para vocês. Dela também. Muito dedicada. Ela evoluiu muito nos riscos e nos bordados dela. E eu tenho acompanhado de pertinho essa evolução. E até que descobriu outros bordadeiros, ela já vendeu. Vou mostrar para vocês aqui também o risco bordado da Esmeralda. Esmeralda é minha aluna do Primoroso Curso de Retrato Bordado. Esmeralda maravilhosa. Fez o primeiro risco, né, de fotografia dela com o rosto. Olha aqui. A primeira vez que ela fez. Né? E depois eu vi também o resultado do bordado. Ela me mandou o resultado do bordado. Tem também postado no feed dela. Olha esse trabalho dela. A tendência, gente, é só ela crescer, é só ela evoluir. Parte dessa evolução pode ter vindo até por conta das minhas aulas. As minhas aulas ajudaram ela. Mas ela tem todo o mérito de ter feito esse retrato bordado, de ter chegado aqui. Porque se não fosse por ela e pela força de vontade dela, com certeza, ela não teria conseguido. Eu tô aqui mostrando para vocês
os trabalhos das alunas. E tô aqui pensando em como é engraçado eu ter chegado nesse momento de ensinar e de ensinar retrato bordado, né? Porque parece que no final a vida acabou me trazendo até esse ponto. Eu trabalhava como designer de interiores, né? Eu sou designer de interiores por formação, para quem não sabe. Eu já estagiei em escritório de arquitetura, já trabalhei como projetista de móveis planejados. No final, eu saí de CLT, porque eu queria começar a trabalhar por conta própria. Então, eu comecei a trabalhar por conta própria, mas não era algo assim que estava me fazendo bem psicologicamente, sabe? Por vários pormenores da profissão. E, enfim, esses acontecimentos foram me tirando o brilho e eu resolvi que eu queria algo diferente, né? Eu queria ainda trabalhar com a minha criatividade, mas não queria. Não queria mais estar na minha área de formação. E aí eu fui para papelaria personalizada de festa infantil. Olha só, gente, uma coisa completamente assim aleatória, né? Eu fazia as artes, imprimia, cortava naquela máquina silhouette, sabe? Aquela máquina de cortar papel que o pessoal às vezes passa risco com ela de caneta. Então, eu adorava. Adorava mexer na parte gráfica, sempre gostei. E eu queria expandir. Essa coisa da papelaria personalizada. E eu pensei até em trabalhar com decoração de festa, para vocês terem uma ideia. Para usar ainda mais o meu lado de designer de interiores, né? E assim, eu já tinha todo o material. Nossa, eu já tinha todo o material. E aí eu comecei, né, a estudar mais sobre decoração de festa, enfim. Comecei a pesquisar uns fornecedores e aí eu fiz uma viagem. Em meio a essa viagem para fora do país, né, uma viagem assim que foi totalmente programada, com dinheiro contado, eu fiquei imaginando a hora que eu fosse voltar para poder colocar, né, esse negócio das festas para poder andar. E assim, eu estava super feliz, empolgada, mas no meio da minha viagem, eu recebi uma notícia, né? E assim, essa notícia mudou com todos os meus planos. É até assim difícil para mim falar um pouco sobre isso, mas a minha casa pegou fogo. Até hoje, assim, não se sabe o que foi. A gente imagina que tenha sido um curto dentro de casa, alguma coisa. Os bombeiros não chegaram à conclusão, né, no laudo. Mas assim, gente, eu perdi tudo. Não me sobrou praticamente nada, inclusive todo o meu material de papelaria, ó, virou larva, ficou tudo derretido. E aí eu não sabia para onde ir, né? Eu não sabia para onde ir. O que eu ia fazer? Apesar do seguro referente à questão do incêndio, né? Minha família tinha mais que comprar, né, gente? Minha família tinha mais que comprar. Então, eu decidi começar com pouco. Eu pensei, né? O que eu posso fazer para investir menos, né? E que seja alguma coisa assim que eu curta de fazer, sabe? Aí pesquisando, enfim, acabei encontrando o retrato bordado. E o retrato bordado foi praticamente me tirou do fundo do poço, digamos assim. E me trouxe uma nova vida e me fez ressurgir e também achar uma nova profissão, que é a profissão bordadeira e atualmente professora de retrato bordado. Graças a Deus, assim, minha família não sofreu nenhum dano físico, né? E assim, com o tempo, a parte psicológica, assim, a gente vai restaurando aos pouquinhos, apesar de
ser uma coisa que ainda mexe muito com a gente na hora de falar. E também os bens materiais a gente recupera com o tempo. Acho importante contar essa parte da minha história para vocês, porque é como eu cheguei aqui, né? É o porquê eu cheguei aqui. E é por isso que eu digo que a vida me trouxe até esse determinado momento e esse determinado ponto. Parece que as coisas me encaminharam para o retrato bordado e que eu estou exatamente onde eu deveria estar, né? Porque nada acontece por acaso. E aí, depois que eu peguei alguns materiais ali da minha avó, que minha avó já tinha, né? Alguma coisa de bordado. Apesar de eu nunca ter mexido muito com essas coisas quando eu era pequena. E aí eu resolvi que eu queria trabalhar com retrato bordado, assim, de imediato. Em pouco tempo, inclusive, eu já estava vendendo os meus bordados. Meu perfil começou a crescer. Eu estava muito empenhada em fazer isso dar certo. Eu sempre tive a certeza onde eu queria chegar, né? Desde que eu comecei com isso, nunca foi uma brincadeira para mim, né? E apesar de eu achar no início que pode ser um hobby, mas posso levar como profissão? Posso. E aí eu comecei a mergulhar fundo no mundo do retrato bordado e no final foi ele que me salvou, digamos assim. Depois, né, que eu comecei a fazer os retratos bordados, depois de um tempo, uma amiga perguntou se eu não queria fazer um risco de fotografia para ela, uma amiga bordadeira, se eu não queria fazer os riscos dela, porque ela gostava do meu traço. Começaram a aparecer, né, apareceu a primeira bordadeira, pedindo risco de foto, depois eu comecei a divulgar, apareceu outra. Com o tempo, eu acabei fechando minha agenda de bordado, e estava trabalhando só com risco de fotografia para bordadeiras. Durante esse tempo que eu trabalho com risco, eu já fiz muito risco que eu não gostava. Eu tive que refazer, né, muitos riscos, fazer e refazer, quebrar minha cabeça diversas vezes, tentando encontrar um jeito prático de entender como que funcionava o processo dos riscos, né? Como que eu poderia aperfeiçoar os meus riscos sem ser desenhista profissional e fazendo absolutamente sozinha. Agora, eu vou ensinar um pouco daquilo que eu aprendi com o tempo para vocês. Bora partir para a nossa aula. Eu vou falar os 3 principais erros, né, que as pessoas cometem ao fazer um risco de fotografia para bordar. Então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Antes de tudo, eu vou mostrar aqui uns exemplos para vocês. As 2 questões que a gente tem que levar em consideração. Uma, ou a pessoa faz pontos muito picotados, como nesse caso, fazer pontos muito picotados. Fazer pontos muito picotados são muitos espaços de respiro, né, dentro do nosso bordado. Esse bordado aqui é um bordado meu. Não me lembro agora, mas vou colocar aqui para vocês verem, tá? O ano em que eu fiz esse bordado. E a diferença, inclusive, desse para esse daqui, tem a diferença mais ou menos de uns 5 meses de um para o outro. E a gente consegue perceber, clara a diferença de que esse daqui, os traços e os contornos estão muito mais nítidos, né? O meu desenho está muito mais nítido, o desenho daquilo que eu fiz, do que o desse. Por quê? Porque aqui eu coloquei traços muito picotados e isso acaba atrapalhando na visualização, né, do meu risco. Quando eu coloco menos espaços de respiro, né, que são esses espacinhos aqui entre um tracinho e outro, eu continuo colocando espaço de respiro, então eu continuo dando leveza para o meu risco, porque o espaço de respiro ele faz isso, ele dá leveza para o nosso risco. Mas quando a gente coloca ele demais, se a gente colocar ele demais, acontece isso, a gente não dá leveza para o nosso risco, a gente acaba deixando ele pesado e com os contornos não tão nítidos, né? O nosso traço, o nosso risco não fica tão claro assim, a gente não consegue perceber de imediato, olhando que aquilo se trata de um retrato bordado ou de uma determinada foto. O segundo exemplo que eu vou dar aqui, tá? Que é um segundo erro que as pessoas cometem. A gente percebe aqui, por exemplo, que eu marquei umas dobrinhas, tá vendo? Na roupa, tá? Eu dei um movimento para a roupa,
eu marquei as dobrinhas dos dedos, das mãozinhas, tá? E quando a gente vem para essa foto aqui, esse bordado é de uma amiga minha. É de uma amiga minha que me deu autorização para usar esse bordado, tá, gente? Hoje ela não trabalha mais, né, com bordados de fotografia. Ela começou tentando, mas aí ela pegou e foi para os bordados florais, porque ela disse que era mais a praia dela. E aí, hoje, ela trabalha com bordados florais, mas me deu autorização para mostrar esse risco aqui para poder dar um exemplo para vocês. Olha, a gente percebe que aqui foram marcados simplesmente só os contornos, tanto no cabelo, né, quanto nas roupas. Foi marcado só o contorno. Aqui eu não tô dando movimento. Eu não tô dando movimento pro meu cabelo. Eu não tô dando movimento pra minha roupa. E como é que a gente faz para dar esse movimento? Observando as sombras, que é o que já já eu vou mostrar para vocês. Tanto no cabelo cacheado quanto no cabelo liso, mesmo sendo cabelo liso, ele tem um movimento e a gente precisa observar isso na hora de fazer o nosso risco. Gente, uma observação que eu acho muito importante eu ressaltar aqui. Não existe certo ou errado, tá? A gente precisa entender aquilo que funciona pra gente, essa é a verdade. Porque, por exemplo, eu percebi que eu não gosto muito de marcar o cabelo, os traços no cabelo para poder bordar. Eu prefiro pegar mais o contorno, né? Mais a parte geral dos cabelos e não marcar tanto os cabelinhos do meio, né? Fazer muitos fios de cabelo. Eu prefiro trabalhar dessa forma, mas tem gente que gosta de marcar mais os cabelos e tá tudo bem. O importante é a gente entendendo exatamente aquilo que a gente gosta, que a gente não gosta e se encontrando no meio desse processo. Ah, uma outra coisa que eu quase esqueci de falar, é importante ressaltar que a gente precisa saber o tamanho ideal do bastidor para a quantidade de pessoas. E o que ninguém te conta é que não tem regra. Não tem regra, gente. Você precisa estudar e entender o que dá certo por aí. Uma ideia legal é imprimir a foto, né, já no tamanho que você quer bordar, o que você pensa em bordar, olhar para aquilo dali e pensar, ok, eu vou ter detalhes muito miúdos para trabalhar nesse tamanho de bastidor, por exemplo. Se eu pegar 8 pessoas e querer colocar 8 pessoas no bastidor de 16 centímetros, principalmente se for de corpo inteiro, eu vou olhar aquilo dali, eu vou imprimir, e quando eu imprimo e vejo o tamanho real que vai ficar aquilo, eu penso, peraí, esses detalhes estão muito miudinhos, isso vai me dificultar. Então a gente precisa ter esse raciocínio na hora de pensar em escolher o tamanho do bastidor. No curso, né, eu tenho uma tabelinha que eu dou para as alunas, né, um manualzinho para elas se guiarem, mas eu deixo muito aberto, muito livre, né? Porque eu acredito que isso é uma coisa que a gente vai entendendo com o tempo e que elas, com o tempo, vão acabar entendendo aquilo que funciona para elas bordar num determinado tamanho e aquilo que não funciona. Por exemplo, se eu quiser começar a fazer rosto e eu começar com bordados muito pequenos, gente, primeiro eu preciso pegar experiência, né, nos bordados de rosto maior, para depois partir para os rostos menores, até porque bordar rosto por si só não é uma coisa fácil. Então, assim, não é legal nem pegar um bordado com muitas pessoas e colocar rosto, às vezes, quando a gente está um pouco inexperiente ainda, porque a gente vai ter muito mais dificuldade naquilo dali. Lembrando que não é regra, é só uma coisa importante, né, que eu estou frisando, mas que vocês vão avaliar por vocês mesmas aquilo que faz sentido por aí. Na metodologia primorosa de ensino, né, que é o meu jeito e a minha visão na hora de fazer os meus riscos e retratos bordados, ela vai te ajudar a aprimorar o seu olhar para algumas questões, assim, na hora de você fazer o desenho. E o primeiro passo para aprender e se desenvolver no retrato bordado é o estudo. Não tem jeito, não tem para onde você correr. Isso com o tempo vai te dar mais visibilidade, né? Vai te dar mais visibilidade e também vai te dar mais identidade, né? Vai dar mais identidade para os seus riscos e bordados.
Agora, eu vou ensinar os primeiros passos no aplicativo, no IBIS Paint X. Eu vou colocar aqui o nome para vocês baixem aí no celular, no tablet, onde for. Ele funciona tanto em iOS, né, quanto em Android. Ó, dentro do curso, eu ensino o programa que eu vou utilizar aqui de forma mais aprofundada. E não ensino só ele, ensino o Procreate também. Vocês podem escolher qual programa vocês vão usar. Até porque, quando a gente conhece melhor a ferramenta que nós estamos usando, eu acredito assim que as coisas fluem muito melhor e com muito mais praticidade. Facilita muito o nosso processo. Agora, a gente vai começar a nossa aula prática. Eu estou aqui com o IBIS Paint, com o aplicativo já instalado no meu tablet. Então, vocês vão instalar esse mesmo aplicativo aí, ou no celular ou no tablet de vocês, né, para poder criar o risco. E aí, assim que eu abrir, é um pouquinho diferente, né, a configuração no celular, mas vocês conseguem se encontrar também, tá? São os mesmos botões. A gente vai clicar aqui na minha galeria, tá? Quando eu clico aqui na galeria normalmente ficam os meus trabalhos, né? Os trabalhos que eu já fiz. Eu deletei todos os meus trabalhos, porque eu já salvei eles em outro lugar, né? Deixei aqui a minha galeria limpa. Eu vou criar um novo documento. E como que eu vou criar um novo documento? Eu vou vir aqui nesse maisinho, tá vendo? Aqui em cima do lado direito, ó. Aqui do lado de a minha galeria tem um maisinho, né? Azulzinho, tá vendo? A gente vai clicar aqui nele. E aí aqui embaixo, a gente tem a opção de criar uma folha A4. Olha, a gente tem a opção de criar uma folha A4. Só que aí ele vai criar uma folha A4 na horizontal. A gente quer ela na vertical. Então, a gente pode criar também uma nova folha, tá? É 2.480 por 3.508, que é a medida, tá vendo? Aqui é a medida da minha folha, tá? Aqui é a medida da minha folha, a gente deixa em 300 dpi, que é a qualidade do nosso arquivo. Então, ó, 3.508 por 2.480 é a minha folha na horizontal. Eu quero ela na vertical. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que inverter isso aqui, botar 2 por 3.508. E aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho aqui, tá? Já as medidas que eu quero. Então, eu vou dar o okzinho aqui, ele vai criar um documento novo. Ó, aqui ele vai perguntar se eu quero usar uma tela maior para obter uma melhor qualidade de imagem. Eu vou falar aqui sim. E pronto, ele criou a minha folha aqui na vertical. Basicamente, o que a gente vai usar para poder criar aqui o nosso risco é o pincel, tá? Ele já entra aqui no nosso arquivo com o pincel selecionado, que é aqui do nosso lado esquerdo, tá vendo? O pincelzinho selecionado. Logo abaixo do pincel tem a borracha, tá? Aqui no pincel, eu vou dar um clique no pincel e aqui tem todos os pincéis que eu posso usar, tá? Eu tô usando a versão gratuita do aplicativo para vocês verem que dá para usar a versão gratuita do aplicativo. Aqui, ó. Se eu assistir um vídeo, eu posso usar todos os pincéis pagos durante 18 horas. Eu não quero, tá? Eu vou usar esse daqui, que é o caneta de tinta dura mesmo. E aí, eu deixo as configurações que já estão aqui, ó. Deixo a espessura de início em 73%, tá? Que aqui a gente consegue mexer, que é a espessurinha, né, da linha. O quanto a linha começa mais fininha, porque ela começa mais fininha e depois ela dá uma engrossada. Então, eu deixo aqui em 73% mesmo. E aí, aqui tem a borracha, ó. Que aí a gente vai usar a borracha quando for necessário, né? Para usar a borracha, eu prefiro essa caneta aqui de feltro dura. Então, eu vou voltar aqui para o meu pincel. Esse é o básico daquilo que vocês precisam saber, tá? Aqui, ó, é a espessura do meu pincel. E também você pode selecionar a espessura da borracha por aqui, tá? Tanto de um quanto de outro. Eu vou voltar aqui para o meu pincel, vou deixar aqui em 2.6. 2.6. E aqui em cima, do lado direito, na parte superior, ó, tá vendo esse dedinho aqui para cima? A gente clica nele, aqui tem o estabilizador. Tá? O estabilizador é para não deixar o nosso traço tremido, então vocês vão testar aí e vão ver o que se adequa melhor, tá?
e o que vocês preferem. Se vocês gostam de usar o estabilizador mais baixo ou se vocês preferem ele mais alto. Eu gosto de usar ele mais ou menos no 5. Se eu deixo muito alto, ele mexe muito no meu traço, eu não consigo ter tanto controle do meu traço. Então, eu prefiro deixar aqui no 5. Eu vou deixar no 5. Aqui embaixo, a gente tem duas coisas, na verdade, 3 botõezinhos que são importantes pra gente. Tem esse daqui, tá? Que é o de camadas, que a gente vai falar dele já já. E a gente tem esse daqui, ó, que é o de desfazer e o de refazer. Então, esse daqui, ó, essa setinha voltando, ele desfaz uma ação, tá? Se eu fiz um traço, eu quero voltar. Essa setinha desfaz essa ação, tá? E essa setinha refaz o nosso traço. Aí eu desfiz, mas não, eu acho melhor eu deixar aquele tracinho ali. Então, a gente clica aqui e refaz o nosso traço, tá? Aqui em camadas, o que acontece? Quando a gente cria um arquivo, né? Ele já cria uma camada, tá? Uma camada, um layer, como vocês preferirem chamar. Aqui no aplicativo ele chama de layer, porque eu tenho costume de chamar de camadas. E aí, aqui é a nossa primeira camada, tá? A nossa primeira camada é a nossa folha. E aí, essa camada de cima aqui, essa que tá em vermelho, vocês esquecem, a gente não vai usar ela. É uma camada que já vem junto com o arquivo quando a gente abre, mas a gente não vai usar ela. É uma camada de seleção e a gente não vai precisar dela no nosso processo do risco. Agora, eu quero inserir a minha foto. Como é que eu vou fazer? Eu, estando aqui em camadas, né? Eu vou vir aqui nessa câmerazinha, tá vendo? Essa daqui é a miniatura da minha folha, tá? A minha folha, se tivesse alguma coisa desenhada ali atrás, ia aparecer aqui, nessa folhinha que a gente tá vendo aqui do lado das camadas, tá? Dos layers. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero inserir a minha foto. Eu vou clicar nessa câmerazinha aqui do meio, tá? E quando eu clicar, ele vai abrir minha galeria, tá? Minha galeria de fotos. Quando ele abrir a minha galeria de fotos, eu vou pegar a foto que eu quero, que já vai estar salva, né? No celular de vocês ou no tablet. Você vai pegar a foto que você quer fazer o risco, tá? E aí aqui você consegue mover a foto, diminuir, aumentar, enfim. Como você quiser, tá? Eu vou mexer aqui, vou deixar num tamanhozinho que eu queira fazer o risco, tá? Que pra mim esteja ok. Eu acho que esse tamanho aqui pra mim tá bom. Eu vou dar uma diminuída só um pouquinho. E aí eu vou clicar aqui, ó, nesse botãozinho verde, tá vendo? Que é tipo um Vzinho aqui do lado. Eu vou clicar. Quando eu clico nesse botãozinho verde, ele volta aqui para as minhas camadas. Voltei aqui para as minhas camadas. E aí agora eu tenho a camada 2, tá vendo? Ele inseriu a minha fotografia aqui e ele criou a camada 2. O que eu vou explicar para vocês agora? A camada que está selecionada é a que está em azul, tá? Essa que está em azul está selecionada. Se eu clicar aqui do lado de fora, ó, e a camada 2 estiver selecionada, eu vou começar a desenhar na camada 2 se eu começar a desenhar aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou desenhar em cima da minha foto, porque a camada 2 é a camada da minha foto. Eu quero desenhar na camada 1, tá? Que é a camada que não tem nada, né? Eu quero desenhar nela, só que ela está embaixo da minha foto. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou clicar nesses 3 tracinhos que estão aqui, olha, do lado da minha camada, aqui vocês vão ver, da minha camada 1, que tem 3 tracinhos. Eu vou pressionar e vou arrastar para cima. E pronto, a minha foto agora está atrás da minha camada 2. A minha camada 2, né, o meu layer 2, ele está na frente da minha foto. E aí, eu posso começar aqui com o layer 2 selecionado, tá vendo? Ó, eu posso riscar aqui e tá tudo certo, tá? Só que o que acontece? A minha foto, ela ainda tá muito colorida, então eu quero visualizar melhor o meu traço, aquilo que eu tô fazendo. Eu vou dar um clique aqui nessa camada de baixo, que é a camada da foto, tá? Quando eu clico no olhinho, ó, a camada desaparece. Clico no olhinho de novo, faço a camada aparecer. Vou dar um cliquezinho aqui, tô com a camada selecionada e aqui embaixo, olha, eu mexo na opacidade da camada. O que isso significa? Eu deixo ela mais transparente. Então, eu vou mexer aqui e vou deixar mais ou menos
do jeito que eu quero para poder visualizar melhor os traços que eu fizer aqui na parte de cima. E aí, com a minha camada 2 selecionada, tá? Agora, eu vou começar a fazer o meu traço. Aqui tá em 2.6, mas eu vou aumentar um pouco aqui a espessura. Vou colocar a espessura aqui em 3. E aí, a gente vai começar agora a fazer o nosso risco, tá? Quando a gente usa o nosso dedo, assim como pinça, a gente dá o zoom, né? Vocês percebem que a gente dá o zoom. Então, eu fazendo com a pinça fechando, eu diminuo o meu zoom e com a pinça, né, assim, aumentando, eu aumento o meu zoom. Então, vamos agora começar aqui o nosso risco. Eu aumentei aqui um pouco a espessura do meu traço. E aí, agora eu vou começar a fazer o meu risco, tá? Eu vou começar marcando o rostinho da menina. Então, eu vou vir aqui, ao redor do rostinho, marcando todo ele. Até mais ou menos essa altura aqui. O que acontece? Aqui do lado, tá? Eu normalmente não fecho tudo quando eu vou fazer orelha. A gente repara que tem um pedacinho da orelha aparecendo aqui atrás, tá? Se vocês forem reparar bem, tem um pedacinho da orelha aparecendo aqui. Então, eu vou fazer esse pedacinho da orelha. E aí, agora, eu vou vir aqui fazendo meu cabelinho, tá? E como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que ir observando o movimento do meu cabelo. Por exemplo, se eu for observar aqui, eu tenho esse fio, tá? Que puxa daqui, mais ou menos dessa altura, e vem para cá. Eu tenho um fio que faz exatamente isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio e vou puxar ele para cá. Aqui, eu tenho um outro fio, ó, que ele vem para cá. Então, o meu cabelo, ele tá fazendo exatamente, ó, esse movimento. Eu tenho que observar o movimento dos fios do cabelo para poder ir desenhando ele. Eu vou fazer essa parte daqui, ó, e vou puxar mais ou menos até essa altura. Aqui, eu continuo seguindo mais ou menos, ó, o mesmo caminho que o cabelo tá seguindo, tá vendo? É um cabelo mais fininho que tá seguindo essa direção, tá? Mas o cabelo tá seguindo essa direção. E o que acontece? Às vezes a gente tem muitos fiozinhos de cabelo, mas a gente não precisa fazer todos os fiozinhos de cabelo. A gente pode pegar o contorno geral e se guiar por ele para poder dar movimento para o nosso cabelo. Então, eu fiz isso e agora eu vou fazer um outro tracinho aqui, meio que dando continuidade para esse traço de cima. Só que o que acontece? Eu não preciso fazer todo esse traço até aqui embaixo para dar continuidade para ele. Mesmo que eu comece ele daqui, ele já me dá a ideia de continuidade, tá? Então, eu vou fazer ele mais ou menos dessa altura. E vou trazer ele mais ou menos até aqui. E a gente vai continuar observando o movimento do nosso cabelo e desenhando ele até o final. Aqui ó, tem um fiozinho para cá, por exemplo, vocês estão vendo? Eu não preciso desenhar esse fiozinho para cá, porque ele vai ficar muito estranho no meu risco. Até porque isso aqui é um traço minimalista, né? Então, eu tenho que trabalhar ele de forma minimalista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui como se tivesse vindo o fiozinho para o lado de cá, tá? Então, eu vou puxar para o lado de cá e vou dar continuidade aqui. Eu vou aproveitar. Eu vou usar esse movimento aqui de cima do cabelo, tá vendo que tem um fiozinho aqui assim, ó, como se tivesse o meu cabelo vindo para cá e dando esse movimento para ele. Aqui eu vou fazer uma entradinha e vou fazer o meu traço indo ali para cima. Aqui, olha, eu também tenho um fiozinho que tá dando uma entradinha. Então, eu também vou fazer essa entradinha aqui para poder dar um movimento nessa parte aqui do cabelo. E como eu disse para vocês, a gente não precisa trabalhar todos os fios. Então, eu não vou fazer esse fio que tá aqui embaixo, tá? Eu vou puxar para cá o meu fio de cabelo. Depois, eu vou puxar essa mecha ali para dentro e vou dar um certo movimento para ela. Eu também posso aproveitar esse fio aqui, ó, para dar um pouco mais de movimento pro meu cabelo também. E fazer um tracinho aqui na parte de dentro. Aqui eu tenho esse fiozinho aqui do cabelo, tá? Que dá uma subidinha
e aí ele dá uma continuidade aqui para cima. Eu posso fazer esse fio que tá vindo para cá, eu pego todos esses fiozinhos e trabalho como se fosse somente uma mecha. Aqui eu vou dar continuidade nesse meu finalzinho de cabelo, tá? Que aqui já começa a minha boina. Aqui eu fiz o meu cabelinho como se estivesse caindo um pouquinho por cima aqui do meu rosto, para poder fazer o meu rostinho se encaixando aqui nessa parte do cabelinho. Aqui eu posso dar um certo movimento para esse fiozinho aqui para baixo, mesmo que esse movimento, tá, não esteja igual ao da imagem, porque eu fiz um fiozinho vindo aqui como se ele estivesse caindo por cima do meu rosto, e aí como eu dei uma entradinha com esse fio, eu posso vir aqui dando movimento para essa parte do cabelo. Aqui eu vou fazer essa partezinha do cabelo, eu vou dar uma entradinha aqui, porque se eu observar, olha, eu tenho esse cabelinho que vem para cá, dando continuidade para esse movimento do cabelo aqui, que a gente fez antes. Aqui, ó, eu vou continuar dando movimento para o meu cabelo. Peguei aqui, por esse fiozinho, tá? E aqui eu percebo, olha, que o meu cabelo dá uma entradinha. Inclusive, essa entradinha é o que dá continuidade ali, tá vendo? Para aquele traço ali de cima. Mas, para eu dar continuidade para aquele traço lá de cima, eu não preciso puxar ele daqui e continuar, tá? Eu posso puxar ele daqui, porque isso já me dá a ideia de continuidade. Ó, mesmo que eu não faça o meu traço por completo, né? Eu já consigo dar uma ideia de continuidade para o meu traço, puxando ele aqui, mais ou menos, até essa altura. E aqui eu posso até dar uma entradinha também, olha, e fazer um movimento, ou eu posso simplesmente pegar e terminar o meu cabelo aqui, nessa altura. Eu não vou fazer esse traço aqui do cabelo, tá? Porque no meu desenho vai ficar um pouco estranho. Então, eu vou deixar como se meu cabelo estivesse caindo todo lá por trás mesmo. Aqui eu vou puxar o tracinho aqui do pescoço. E agora eu vou vir marcando a minha boina. Eu percebo pela sombrinha que minha boina dá uma entradinha aqui. Então, eu vou marcar essa entradinha da minha boina. Vou puxar ela aqui até essa altura, que é até onde ela tá vindo. E aí aqui eu posso dar uma entradinha também, se eu quiser marcar, né? Essa parte aqui da boina, eu posso dar uma entradinha também. Nas roupas, eu tenho que ir observando as minhas sombras, né? Eu tenho essa sombrinha aqui, tá? E ela vem e dá essa entradinha. Então, eu vou marcar essa entradinha aqui da minha roupa. E observando, eu tenho essa partezinha daqui também, que é mais marcada, né? Que é a divisão da manga, que é onde começa a manga. Então, eu vou vir aqui e vou fazer esse traço. E aí, eu continuo observando as sombras da minha roupa e vou marcando essas sombrinhas. Aqui eu percebo que tem essa barrinha aqui, ó, da blusa. Então, eu posso pegar esse traço e dar uma entradinha aqui, para depois poder dar continuidade para esse traço. Se eu reparar bem, eu tenho uma dobra, né? Nessa parte daqui. Eu quero fazer um traço de dobra bem nessa altura. Então, eu vou me guiar mais ou menos pelo movimento desse traço aqui que eu fiz, tá? Para poder fazer esse meu traço, né? De dobrinha da roupa para cá. E eu consigo perceber que minha roupa tem mais ou menos esse movimento, né? Ao invés de fazer essa dobra nessa altura aqui, né? Que é mais ou menos onde ela tá, eu fiz ela um pouquinho mais para cima. Aqui, eu tenho a minha blusa caindo para cá. Sempre observando as minhas sombras para poder fazer os meus traços. Se reparar bem, até nessas amarrações a gente pode dar umas entradinhas, olha. Aqui tem uma entradinha do meu tecido, então eu posso dar uma entradinha aqui, eu também poderia. Mas como eu já vou dar a entradinha aqui em cima, eu vou evitar fazer essa entrada aqui embaixo também.
e chegamos aqui no nosso risco, né? Terminamos e chegamos no nosso risco de fotografia. Vocês observaram bem, né, que a gente precisa observar as sombras, observar a foto para poder dar movimento no nosso risco e que nem tudo da nossa fotografia a gente precisa desenhar. Nós chegamos aqui no final do nosso risco. Como vocês podem ver, isso aqui é só uma parte de tudo que eu ensino dentro do primoroso curso de retrato bordado. Vocês conseguiram observar a partir dessa aula que tudo que importa é a análise de imagens, né? A gente precisa observar a imagem, observar bem as sombras para poder dar movimento para o nosso risco. E que a gente não precisa fazer todos os traços do desenho para que ele seja um desenho com movimento e para que ele fique um desenho bonito também. Bom, agora vocês aprenderam aquilo que vocês precisam saber para começar a fazer os seus riscos de fotografia e a melhorar os seus riscos e retratos bordados. Dentro do curso, eu ensino o programa que a gente começou a utilizar aqui de forma mais aprofundada. Eu ensino não só ele, eu ensino também o Procreate. Você pode escolher qual programa você quer aprender a usar e usar durante o seu processo dos riscos. O primoroso curso, gente, ele é 100% online. Todo o material de apoio você encontra dentro da plataforma e você tem acesso imediato às aulas gravadas. São 3 anos de acesso ao curso. 3 anos, gente, com o meu suporte, ó. Temos mais de 40 imagens no curso que eu trabalho juntinho com vocês, linha por linha, detalhe por detalhe, além de lá dentro, né, a gente aprender a fazer riscos e bordados com o rosto também. Eu vou apresentar para vocês as aulas do curso, tá? E os módulos. Então, eu vou colocar aqui e vou mostrar para vocês como que estão divididas as aulas dentro da plataforma e vou mostrar tudo que você encontra por lá. Vamos lá. Eu vou colocar a telinha do meu celular aqui do lado e eu vou mostrar como que funcionam os módulos e como estão divididos os módulos e as aulas. Esse é o primeiro módulo, tá? Aqui no primeiro módulo, a gente tem 8 aulas e eu ensino o básico daquilo que vocês precisam saber, o básico, né? Eu acredito que é a base de tudo. A gente precisa saber o básico e saber ele muito bem para poder conseguir se desenvolver em todo o restante, tá? Então eu explico como escolher a foto, os materiais que a gente vai precisar, explico para que serve cada material, como que a gente pode fazer outras medidas de bastidor, o que isso significa, né? Eu vou dar algumas medidas já pré-prontas para vocês, também vou ensinar vocês a criarem suas próprias medidas, caso precisem fazer alguma por aí. Eu ensino o que fazer com as fotos de baixa qualidade, como vocês podem fazer para melhorar essas fotos. Aí tem o módulo 2. O módulo 2 e o módulo 3 são praticamente as mesmas aulas, só que em aplicativos diferentes. O que acontece? Eu ensino o Procreate e o Ibispaint. Então, você vai escolher qual aplicativo você quer usar, o Procreate ou o Ibispaint. E aí, dentro desses módulos, tem a introdução ao aplicativo, que eu passo por toda a ferramenta com vocês. Aqui no Introdução ao Procreate, nós temos 3 aulas, tá? De introdução ao aplicativo. E aí depois tem aqui, ó, preparando o arquivo com as medidas certas. Eu ensino vocês a preparar o arquivo com o tamanho do bastidor certinho para poder começar a fazer o nosso risco de fotografia. Como a gente pode adicionar frases, né, nos nossos riscos e instalar fontes neles. A mesma coisa aqui no Ibis. Depois a gente parte aqui para o próximo módulo, que é o 4 e o 5, né? O 4 do Procreate e o 5 do Ibispaint. O que a gente aprende aqui? A ajustar a espessura da caneta e a estabilização, né, do nosso pincel. A gente aprende a treinar o nosso traço. Acho que a musculatura da nossa mão precisa ser treinada para que a gente consiga fazer um bom traço. Então, a gente precisa estar sempre ali treinando, tá? Então, eu dou um exercíciozinho para vocês fazerem aqui. E aí, a gente começa a fazer o nosso desenho do curso, ó. Fazendo o nosso desenho, nós temos 2 aulas aqui fazendo o nosso desenho. E entrando nessa aula 3.1,
né? Ela tem 3 partes, tá vendo? Assim como a 3.2 tem 2 partes. Então, assim, é o desenho do início ao fim, passo a passo, fazendo os rostinhos. Ó, como fazer montagens com fotos. Eu mostro para vocês como vocês podem fazer montagens com fotos. Então, a gente tem aqui 2 aulas, tá? Aqui tem o módulo 5, que também é a mesma coisa, só que aí já é em outro aplicativo. Aqui eu ensino vocês métodos de transferência do risco para o tecido. E no módulo 7, a gente começa fazendo bordado, olha. A gente começa conhecendo os pontos básicos, eu passo uma bandeirinha de mistura de pontos, depois a gente vai bordando cada partezinha do nosso bordado, etapa por etapa, e tá tudo aqui, ó, até a finalização do nosso bordado, ó, finalizando o nosso bordado. Esse módulo 8 é um módulo extra de desenho. O que isso significa? Nesse módulo aqui, a gente trabalha mais de 40 imagens, olha só, riscando, ó, posições de rosto que não são boas para desenhar, riscando outros rostos femininos. Aí aqui tem várias aulas, riscando outros rostos masculinos, riscando pés e mãos, riscando roupas, riscando acessórios. Ó, e em cada uma dessas aulas, né, a gente clicando, a gente vê que, ó, em cada aula, ela é dividida em 2 partes ou 3 partes. Então, aqui são muitas aulas que vocês têm para poder assistir e treinar os riscos de vocês. Aqui, ó, treino de mãozinhas e pezinhos. São 3 partes dessa aula também. Então, assim, a gente tem muito conteúdo aqui dentro do curso para poder trabalhar e para vocês poderem se aperfeiçoar ainda mais nos retratos bordados e nos riscos de fotografia. Essa foi a apresentação do curso. O curso tem acesso por 3 anos, ele tem 3 anos de acesso. Eram só 2, mas eu aumentei para 3 por conta da quantidade de aulas que tem para vocês assistirem. Então, eu aumentei para 3 anos o acesso. Tanto o pessoal antigo, né, que comprou quando tinha 2 anos, quanto o pessoal que entrar agora, tem esse tempo de acesso. E tem também acesso ao meu suporte durante esse período de 3 anos. E é o seguinte, gente, você pode começar com o equipamento que você tem hoje, né? Uma caneta de desenho universal touch e com o seu celular. Você não precisa esperar o tablet para começar. Ou você pode começar a aplicar os riscos também com uma folha de ofício ou a fotografia impressa em uma folha de papel carbono. Só que as aulas do curso são focadas no digital, sendo que aquilo que eu aplico no digital, você também pode pegar e aplicar no papel sem problema nenhum. Todas as aulas são ensinadas através do meu tablet, até por conta do tamanho da tela também, né? Que fica mais fácil de vocês visualizarem. Mas os aplicativos funcionam no celular, seja um Android ou iOS. Então, use a ferramenta que você tem. A Joyce, que eu vou mostrar para vocês agora, calma aí. A Joyce começou com um celular do zero. E olha só os riscos que ela criou a partir disso. Vou mostrar para vocês. Olha só isso, gente. Risco que a Joyce criou, né? Começando com o celular dela, olha só. Olha só isso. E a Joyce agora tá com perfil, ela estava trabalhando só com bordados, mas agora ela fez um perfil para os riscos dela. E eu vou mostrar para vocês os riscos da Joyce, porque são maravilhosos mesmo, de verdade. Gente, olha aqui. Olha aqui, ó. A Joyce fazendo riscos de fotografia para vender. Eu acho incrível demais. Olha só isso, gente. Olha que lindeza. Olha aqui, ó, o bordado e o risco. A Joyce começou, né, esse perfil aqui tem um tempo, esse perfil de riscos de fotografia. Eu achei maravilhoso. Eu adoro acompanhar as minhas alunas, inclusive, me mandem mensagem, me mostrem os riscos de vocês, porque eu adoro ver. Ah, temos aqui o depoimento de Eline, que também começou com o celular, olha aqui. Quero te dizer que já estou adorando, me ajudou muito com o meu risco, que eu faço com um dedinho no iPhone 13 mini, tela super pequena.
Não fui eu que falei, foi a Eline. Quero investir em tablet para melhor visualização, mas eu já estou bem feliz com o que eu estou conseguindo fazer. Vocês estão vendo que tudo é força de vontade, né? É vontade de fazer acontecer. Bom, além da Eline e além da Joyce, temos várias outras alunas que já estão aplicando os conhecimentos que elas adquiriram com as aulas nos seus retratos bordados e nos seus riscos de fotografia. Você também vai ter acesso, dentro do curso, a 2 bônus maravilhosos. Um deles, você vai aprender a como aplicar elementos florais no seu bordado. E a gente vai bordar uma margaridinha juntos. Inclusive, vocês ainda vão receber 5 composições florais para vocês trabalharem aí nos seus retratos bordados da forma como vocês preferirem. E tem um outro módulo bônus, que é sobre como editar a fotografia no Lightroom com a minha fotógrafa Fiamma. Ela edita, né, 2 fotografias com vocês, se eu não me engano, 2? Não, ela edita 3 fotografias com vocês, do início ao fim, e ela passa por todas as ferramentas, explicando como que as ferramentas funcionam e para que elas servem na hora da edição das fotos. Agora, se você quer se tornar uma margarida primorosa e fazer retratos bordados primorosos, como esse daqui, eu te convido a entrar para o curso, a fazer a sua inscrição. Em algum lugar aí deve ter um botãozinho para você clicar, um link do lado do vídeo, embaixo do vídeo. Tem um botãozinho para você clicar e fazer a sua inscrição no curso. Você tem 7 dias de garantia incondicional pela lei do consumidor. Então, caso você veja que o conteúdo não é para você, eu te reembolso o seu valor em 100%. Você não tem nada a perder. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Espero que a aula tenha sido muito proveitosa e nos vemos lá no primoroso curso de retrato bordado.